Então, bom dia, pessoal. A gente vai aceitando os alunos conforme eles forem solicitando. Hoje é a nossa aula da unidade 2, né? A gente vai ter aula da sessão 1 e 2. Eu queria saber se vocês conseguiram acessar o vídeo que eu postei essa semana da unidade 1, sessão 3. Vocês conseguiram abrir lá no AVA? Abri sim. Dê uma olhadinha lá? Sim. Perfeito. Pra mim não Mecânica do som. apareceu. Ainda não? Não, vou procurar aqui para ver se apareceu esses dias, mas no dia que você colocou no grupo não tinha aparecido ainda. Tá na aula 3. Qualquer coisa, como já apareceu para o André, e você tem os contatos um dos outros, vocês trocam mensagens depois e aí eles mandam o link. E também tem meu canal no YouTube que é Felipe Dariel Pinto, não tem como errar, é o nome do professor. Aí lá vocês conseguem acessar as aulas que já foram postadas, né? Eu já postei. Teve uma aula que a gente fez em uma aula, a unidade 1, sessão 1 e 2. Aí eu postei a unidade 1 agora, sessão 3. E hoje vai ser a unidade 2, sessão 1 e 2. Aí, o que eu já tenho que combinar com vocês? Queria saber quem assistiu a pré-aula da aula de hoje. 3.1. Da 3.1, quem assistiu? Não, eu não assisti. Eu estava assistindo a aula que o senhor postou. Tá, a pré-aula da 3.1, quem assistiu? Eita, vou puxar a orelha de vocês, gente. Tem que fazer o AVA, ó. Eu vou fazer o seguinte, para incentivar vocês a fazer o AVA, quem assistir tudo até o final da unidade 2, até sábado, eu vou dar 100 pontos. Então eu vou olhar lá no AVA. O aluno que completar até o final da unidade 2 no AVA, até sábado, eu vou dar 100 pontos. Combinado assim? Tá bom. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, né? Bom dia, professor. Eu já fiz até a final da unidade 2 já. Beleza. Eu vou pedir uma coisa também. Além de acessar pré-aula e pós-aula e aula, né? Eu vou pedir para que vocês também abram, quando vocês entram na disciplina, abram o plano de ensino, que é para constar que vocês tiveram acesso a esse documento. E aí vocês avisam os colegas de vocês também, porque o plano de ensino ele tem que ser aberto pelo aluno, que é para constar que ele teve acesso. Aí vocês já me falam também se ele já está ok, se está no portal, se não está. Tá bom? Pode ser? O meu eu também já acessei. Perfeito. Ó, a gente fez uma atividade na primeira aula de 300 pontos, certo? Eu não Serão. mandei uma mensagem para você por WhatsApp ontem, eu peguei com o professor Hamilton seu e-mail, exatamente por isso, porque eu fiz a atividade, mas eu não sabia se você tinha recebido ou não. Tá, eu já confiro agora. Seu nome é inteiro, completo, por gentileza? Daniel Ferreira Dutra. Só um minutinho. Você não consegue ver no seu portal? Não verifiquei, aqui não constou para mim. No seu portal não apareceu? Estou vendo o portal, só agora que eu consegui acessá-lo. Professor, foi aquela atividade que o senhor enviou, não foi? Foi, que eu dei em sala. Então, mas era só completar aquilo lá, ficava verde, aí você já ia para você direto, né? Isso, era um formulário. Tinham 3 questões, eu acho. Isso. Eu fiz, agora, se chegou aí... Ó, eu vou falar quais alunos que estão aqui que entregaram. Sim. Que pelo menos está no meu AVA. Alexandro, André, Bárbara, Daniel. Daniel, Daniel é o Taviano da Silva. Ferreira sim. Dutra, não. João, Marilise, Rodolfo e Vitória.
Então, professor, eu fiz pelo link que foi enviado e para mim deu Daniel, ok. é o seguinte, o que aconteceu com você? Daniel Ferreira Dutra, você não estava matriculado no portal na hora dessa atividade, você subiu no portal depois. Você é o único aluno que está na minha lista do portal que subiu depois. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que verificar na planilha. Pera aí, só um minutinho, tá? É porque você não estava matriculado. Você fez o formulário, mas regularmente você não estava na minha disciplina. Pera aí que eu vou tentar dar um jeito. Ainda bem que você já me orientou agora, que aí não passa batido. É Daniel Ferreira Dutra, né? Professor, naquele dia você disse que eu também não estava matriculado. Aí eu mandei mensagem para o coordenador pediu para falar com você que eu estava. E aí você está dizendo que, que o André aí entregou. É André Fernando? André Fernando Araújo. Aquele Então dia eu beleza. tinha olhado a minha lista de chamada, realmente você não estava. Aí eu mandei mensagem para ele também, conversei com ele. Ele falou que era como estava no sistema tal, que tinha que obedecer o sistema, que, enfim, tinha que ver como que estava lá. E aí depois você subiu na minha lista, inclusive quando eu fui lançar a pontuação eu percebi que você estava na minha lista. Então, Então beleza. Daniel Ferreira Dutra, eu estou lançando neste momento a sua pontuação da atividade. Opa, peraí. Aqui. A sua pontuação da atividade. Então, eu enviei a solicitação de retificação. Geralmente quem defere essa solicitação é a coordenação. E aí, quando for deferido, você vai olhar no seu portal, tá? Mas justamente não tinha subido porque você ainda não estava matriculado. Ok. Tá? Então, vamos lá. Então, 100 pontos para quem concluir o AVA até o final da unidade 2. Até sábado eu vou lançar. Eu vou lançar como ponto de participação. Aí tem 300 pontos dessa primeira atividade. E hoje, no final da aula, eu vou passar uma atividade valendo 600 pontos, que é para finalizar os 1000 pontos de sala de aula. Ok? Vai aparecer nesse link que já está disponível, professor, na unidade 2, sessão 2? Isso. Vai aparecer nesse link, mas eu ainda não liberei para vocês fazerem, só vou liberar depois da aula. Mas é naquele link mesmo. E Ok. o prazo para entregar? Eu vou deixar 24 horas para responder. Então, quais são os avisos que eu tenho que dar para vocês antes da gente iniciar a aula? Ó, a nossa prova é na semana que vem. Não dá para eu adiar mais. Então, a nossa prova ela vai ser no dia 14. Professor, o que vai cair nessa prova? Gente, é basicamente o esqueminha dos trabalhos que a gente está fazendo pós-aula. É o que a gente está vendo nas unidades. Então, estudem pelas unidades, pelo livro, pelas aulas que estão gravadas, que vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, mas não tem muito segredo. Então, eu vou deixar o link liberado da prova do dia 14 no AVA de vocês. Vai estar na aula da sessão 2.3. Então, para vocês não se perderem, avisem lá para os amigos de vocês. O link da prova, que vai ser um Forms também, vai estar na unidade 2, sessão 3. Esse link ele vai ficar disponível a partir da meia-noite 1 do dia, do dia 14, até quase 11h59 da noite, sabe? Então, tipo, desde antes de 1h da manhã até 11h59 da noite. Vai ficar 24 horas lá disponível. E eu vou abrir a minha aula ao vivo para se alguém tiver alguma dúvida não pertinente às
questões, mas vamos supor, não abriu a prova, o professor não está abrindo a prova, alguma coisa assim. Beleza? Beleza. Então tá. Aí a prova, então, no dia 14. A prova vai cair unidade 1 e unidade 2, sessão 1 e 2, porque não vai dar tempo de eu dar a sessão 3 hoje. Professor, só uma pergunta. A partir do momento do acesso à prova, tem algum período para terminar ou você continua tendo 24 horas? Eu só acho que você não pode enviar a prova e, e querer depois corrigir. Tipo, eu não aceito duas provas. Eu aceito Certo. só o primeiro envio. Então vamos supor, você fez a prova e quer fazer de novo. Aí não dá, eu vou aceitar só o primeiro envio. Mas não tem prazo. Vai ficar 24 até fazer o primeiro envio, tem as 24 horas lá de acesso. Tem as Ok. 24 horas. Tá bom? Tá Aí ok. essa prova, ela vale 1000 pontinhos. Gente, eu sei que é muita correria e são muitos pontos para lançar e é muita coisa, mas aqui é para dar tempo de lançar tudo e de finalizar tudo que tem que ser lançado, tá bom? Peço desculpa aí pela correria, mas também é a forma que dá para fazer. Professor, essa aula de hoje vai estar disposta lá para a gente a partir de hoje mesmo? Sim, é que assim, às vezes, quando termina a aula, às vezes demora muito para baixar. Então depende muito. Por exemplo, a aula que eu dei ontem à noite, eu demorei 4 horas para baixar pelo portal que eu recebo no meu e-mail corporativo. Então ainda não consegui disponibilizar a aula de ontem à noite. Mas eu sempre tento postar entre 24 a no máximo 48 horas. Às vezes no mesmo dia eu consigo postar a aula. Mas eu não posso prometer que eu vou postar daqui 30 minutos, porque depende de eu baixar a aula, conseguir subir no YouTube, depois postar os links. Mas eu vou fazer isso o mais breve possível. Então essas aulas que você está dando aqui, para a gente também tá lá no YouTube. Sim, todas essas aulas que são gravadas, eu gravo, coloco no YouTube e jogo no portal de vocês. Aí lá no portal vocês No vão ter portal eu acesso ao vi. link. Isso, aí vocês vão ter acesso ao link e conseguem abrir o vídeo. Tá bom, professor. Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa. É bom, no YouTube, então, o nome da aula é o mesmo que está lá no AVA, né? Isso, é o mesmo. Na hora que você abrir o meu link no Ava, você já vai cair no vídeo que está no YouTube. Porque o YouTube é uma plataforma que todo mundo consegue acessar com facilidade, né? Por isso que eu jogo por lá. Eu podia deixar num Drive também, mas eu achei melhor a gente deixar por aqui. Não, no YouTube tá bom. Beleza. Pessoal, em relação aos pontos, alguma dúvida? Para fechar, Não, então, os 1000 pontos de atividade, eu tenho os 300 pontos da primeira semana, 600 pontos que vai ter uma atividade hoje, e 100 pontos que eu vou dar no AVA até sábado, para quem completar tudo até a unidade 2. Aí a gente vai ter 1000 pontos da prova, que já é na semana que vem, que é ponto de prova. O que eu tenho que pedir para vocês também? Pessoal, quem faz desafio nota máxima, por gentileza, mantenha sempre em dia para que vocês não percam pontuação. O desafio nota máxima é um parâmetro muito bom para avaliar os alunos e é muita pontuação que o aluno recebe. Então, quem faz esse tipo de atividade, por favor, não atrasa. Saiu da aula, já vai direto a fazer esse desafio nota máxima para não deixar isso atrasado. Beleza? Beleza, senhor. Tá. Então, vamos começar nossa aula de hoje? Bora. Bora lá. Peraí que eu abri o slide errado. Era só o que me faltava. Estão vendo o slide de mecânica dos solos? sim. Perfeito. Então, a partir desse momento, o que eu vou pedir para vocês? A colaboração para que vocês se mantenham em silêncio e desliguem os microfones. Se vocês tiverem alguma dúvida, anota a dúvida e no final da aula vocês questionam para a gente desenvolver o raciocínio, tá bom? Para ter um bom andamento.
Pode ser? Para mim, tudo bem. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, ela começa na unidade 2, né, que vai falar das deformações verticais, e na seção 1, que vai falar das deformações devidas a carregamento verticais por ensaios e pela teoria da elasticidade. Então, dessa forma, na nossa seção 2.1, aprenderemos sobre os principais ensaios de determinação das propriedades de resistência e deformação do solo, aprendendo mais sobre o recalque. Na seção 2.2, será dedicada ao adensamento, em que falaremos sobre o recalque ocorrido em solos em diversos estágios de adensamento. E já na seção 2.3, aprenderemos a teoria de Terzagh, que é o grau de coeficiente de adensamento e como o recalque pode ocorrer ao longo do tempo. Agora vamos aprender como estimar o comportamento dos solos e verificá-lo após sofrer solicitações. E vamos adquirir mais conhecimento. Só deixa eu aceitar mais o aluno que entrou agora. Então, no diálogo aberto dessa sessão, ele começa assim. Olá, aluno. Nessa sessão iniciaremos nossos estudos compreendendo os ensaios, comumente praticados em mecânica dos solos, ou seja, ensaios de compressão axial e endométrico. Esses ensaios eles possibilitam que estimemos propriedades de tensão e deformação na previsão dos comportamentos importantes em obras de engenharia, como, por exemplo, os recalques. De forma geral, a partir do aumento das pressões exteriores do solo, ele sofre com a compressão. E quando há uma redução ou alívio dessas pressões exteriores, ocorre a expansão. A não ser em raríssimas exceções, a ordem de grandeza de compressão, para o mesmo incremento ou redução de pressões exteriores, é maior do que a expansão. Ou, em outras palavras, os solos não se comportam como elásticos. Essas são algumas observações que embasarão as decisões de engenharia nos projetos. Basicamente, ele fala assim, quando você tem o comportamento de pressões exteriores no seu solo, você vai ter uma unidade de volume sendo modificada, porque o índice de vazios vai ser alterado. Então, se você está fazendo um aumento de pressão naquele solo, você está compactando mais. Se você está tirando pressão daquele solo, você está fazendo com que ele se expanda. O ensaio de compressão simples ou uniaxial é um dos ensaios mais utilizados na avaliação dos parâmetros de resistência do solo. Para a execução do ensaio de compressão simples, é necessário moldarmos um corpo de prova cilíndrico, geralmente com área de base de 10 cm² e altura que varia ali de 9 a 10 centímetros, atentando ao fato de que as faces estejam bem acabadas, isso é, que estejam uniformes, né? Esse corpo de prova ele sofre uma compressão em máquina apropriada até a ruptura. A resistência à compressão simples, que a gente vai chamar de QU, é determinada pela carga de ruptura devida pela medida do cilindro expressa em kg por centímetro quadrado. Assim, o corpo de prova pode romper em duas formas, ou por cisalhamento, ao longo de um plano de ruptura inclinado, ou por embarrigamento. Quando a ruptura por cisalhamento se dá ao longo de vários planos paralelos, que é a figura 2.1a que a gente já vai ver, se compararmos os resultados da resistência à figura 2.1a, se compararmos a resistência da compressão simples de amostras saturadas com teores de umidade variados, nós teremos a figura 2.1b. É possível notar que para altos valores de umidade ocorrem pequenas resistências à compressão simples, e vice-versa, estabelecendo experimentalmente uma relação entre coesão e consistência. No quadro 2.1, a gente apresenta uma correlação entre a coexistência do solo, a resistência à compressão simples, que é o QU, e o NSPT dos saturados. Então, aqui a gente tem dois corpos de prova,
O primeiro rompeu por cisalhamento e o segundo teve um embarrigamento. Quando ele tem um embarrigamento é porque o solo tem mais coesão, né? Então, na figura da lateral, a gente tem um gráfico que mostra a umidade e ele mostra a ruptura ali de 3 corpos de prova. E ele mostra também que esses corpos de prova eles estão sofrendo ali com a carga em quilograma-força, com um teste de ensaio de compressão simples, ele mostra o comportamento desses solos devido ao teor de umidade. Então, para os solos que têm um teor de umidade ali maior, a ruptura ela acontece também, mas vocês podem observar que o teor de umidade ele está muito maior e a ruptura ela acontece um pouco depois de quem tem o teor de umidade menor, que aqui no caso, por exemplo, não sei se dá para enxergar meu mouse, mas esse solo ele estava com teor de umidade maior do que os outros. A ruptura dele aconteceu, ele já estava... A ruptura aconteceu quando a pressão já era maior do que nos outros solos, porque ele tinha mais coesão nas partículas do solo. Aqui esse quadro de correlação de quilograma-força e da consistência do solo e do NSPT, a gente pode observar o seguinte, que o solo muito mole, de consistência muito mole, ele não aguenta, ele não suporta cargas acima de 0,25 kg/força, né? Então a gente fala que é um solo muito mole. Aí a gente vai aumentando a rigidez desse solo, a consistência desse solo. Aí a gente tem o solo mole, que vai variar de 0,25 a 0,5 kg/força que suporta, né? Nós temos o solo que suporta de 0,5 a 1, que seria uma consistência média, e a gente chega até o final lá do último solo, que seria um solo de consistência dura, que ele suportaria a consistência, uma consistência dura, perdão, suportaria ali quilograma-força por centímetro quadrado maior que 4. Então seria um solo de uma consistência mais dura. Em geral, as argilas elas se caracterizam por sua grande compressibilidade e capacidade de retenção de água, se compararmos às areias. Então, as areias, como a gente já viu anteriormente, elas filtram mais a água e a água, como que eu posso ter uma palavra específica? A água ela se desprende muito rapidamente da areia do que da argila, né? Você sabia que o estudo das compressões dos solos pode ser feito por um equipamento conhecido também como edômetro? Esse equipamento, que é o da figura 2.2, consiste em um anel cortado, onde se encontra comprimido o solo por 2 placas porosas, cujo desplacamento relativo pode ser medido com bastante precisão. Então aqui eles têm as 2 placas porosas, tem a amostra do solo dentro, tem o nível da água, e aí você consegue medir fazer essa medição com bastante precisão. O edômetro imagina que as placas do edômetro, se elas não fossem porosas, o ensaio ele seria completamente inútil em solos saturados, porque pela água, já que mediríamos, a compressibilidade dela e não do solo. Porque imagina se você não tivesse como tirar a água daquele solo, se a placa não fosse porosa. Você ia pressionar e o solo saturado, como ele tem água ao redor das partículas, você ia pressionar apenas ia ter a água voltando como pressão. Então, seria um ensaio que não teria basicamente funcionalidade. De forma geral, para que a rotina dos ensaios dos solos não seja tão penosa a avaliação da deformação do solo, realizamos a medição utilizando um relógio comparador apoiado à base da célula. Para que não exista uma deformação, as peças do equipamento devem ser de aço resistente. Um ponto interessante é que, no caso das amostras saturadas, buscamos evitar a perda da umidade durante a compressão e também simular as condições existentes em campo, que existe no equipamento um tubo de plástico cheio de água que se comunica com as pedras porosas e o edômetro, apresentado na figura 2.2, apresenta algumas desvantagens, por exemplo, não permite controlar a drenagem, a medida das pressões intrínsecas, a fricção lateral, que seria a distribuição das pressões que não é uniforme,
a aplicação das pressões crescentes de um modo contínuo, além do fato de aplicação das cargas em escala que pode ocasionar um impacto nas amostras. E para evitarmos esses problemas, podemos usar um edômetro apresentado na figura 2.3. Esse edômetro ele é um pouco mais preciso, ele tem um medidor de deformações, ele tem ali uma água sob pressão constante, então ele vai ter ali o controle da pressão, ele tem uma válvula de drenagem para essa água que vai sair do solo, ele tem uma contrapressão do transdutor de pressão e do transdutor de pressão também, e ele tem ali válvulas que, enfim, vão controlar toda essa passagem de água da amostra que está ali fazendo o teste. Você sabe quais são as vantagens de ter um equipamento, você sabe quais vantagens esse equipamento tem sobre o anterior apresentado? Então, ele permite a drenagem na parte superior da amostra, a medida de pressões intrínsecas na parte inferior. Além disso, ele possibilita mudar as condições de ensaio, como drenagem na parte superior e inferior, ou somente com uma drenagem central, lateral, periférica, simulando as condições encontradas em campo. Esse equipamento ele mede as pressões intrínsecas e as pressões existentes entre a amostra e a pedra porosa, diretamente a partir de um transdutor controlando as pressões da água e do ar de solos parcialmente saturados, que contém água ali na sua composição. Dica: o equipamento da figura 2.3 apresenta uma grande vantagem sobre o equipamento da figura 2.2, por permitir que por aplicar uma carga e controlar a drenagem da amostra pelo fechamento de uma chave, isentando a amostra de deformações para ensaio. Entretanto, esse equipamento, além de ser mais complexo, é muito mais caro do que o comparado na figura 2.2. Sabemos, então, que a compressibilidade dos solos depende, dentre outras coisas, da estrutura dos mesmos. Essas estruturas são muito sensíveis a todo tipo de perturbações, que são as ações mecânicas, as variações de umidade, enfim, as condições ambientais, podendo ocasionar problemas na engenharia como recalques. Esse fenômeno ele pode ser previsto em ensaios endométricos. Exemplo: se necessitarmos avaliar as propriedades do solo e a influência da estrutura em termos de resistência e deformação, é necessário que as amostras utilizadas sejam indeformadas. Já as amostras deformadas, elas apresentam perturbações e provavelmente estruturas alteradas. Apesar de complexa, podemos fazê-los separando uma porção do terreno a partir de ferramentas cortantes e afiadas, protegendo a amostra imediatamente de variações de umidade e recipientes herméticos, para encaminharmos ao laboratório, ou seja, pegar aquela amostra virgem do terreno, de modo que ela não tenha nenhuma alteração climática, mecânica ou qualquer interferência para ir direto para o laboratório ser testada e analisada. É fundamental determinarmos o índice de vazios de cada estágio de carregamento, mas para isso é necessário conhecermos o índice de vazios inicial, antes de colocarmos no endômetro. Ao final do ensaio. Então, a gente tem que saber o índice de vazios do solo antes do ensaio e o índice de vazios do solo após o ensaio. Esse procedimento é muito importante porque, na maioria das vezes, o corpo de prova se encontra perfeitamente saturado. Após muitos dias em contato com a água sob uma pressão muito forte, ele é capaz de expulsar as bolhas de ar presentes nos poros. Para fazer esse procedimento, devemos pesar o corpo de prova ao ser retirado do equipamento e, na sequência, levarmos à estufa. Então, a estufa ela vai fazer o quê? Ela vai secar. Então, em sequência, a gente tem que medir a massa seca. A massa seca é a massa dos sólidos, ou seja, sem a massa da água. E essa diferença entre a massa antes e após a estufa, ou seja, a massa que tinha água e a massa sem água, que é a massa seca, ela vai corresponder exatamente sobre a massa de água, que é essa massa presente nos poros. Então, veja bem, você vai ter uma amostra virgem, você vai pesar ela, vai levar para a estufa. Aí você pesa de novo. Você vai fazer a diferença de massas, e você vai achar o quê? A massa da água, que era o que estava presente no poro. Com base na figura 2.4, pode-se estimar que o recalque pela variação do índice de vazios
onde A representa a área do anel do endômetro e PS, a massa específica dos solos. Podemos calcular o índice de vazios, EF, final, né, a partir da altura dos sólidos e pela altura dos poros final. Então, aqui, nós temos a amostra no início, né, ela tinha uma altura dos sólidos, uma altura dos vazios, e ali, depois que ela passa pelo ensaio, nós temos ainda a altura dos sólidos, porque as partículas permanecem as mesmas, só que a altura dos vazios diminui, porque é um corpo de prova, né? É um solo que vai ser levado a uma certa compressão. E quem que vai ser o nosso P? O nosso P representa, cadê? A massa específica dos sólidos. Não ficou muito claro na figura. Vamos tentar ver como que vai ficar na forma. Você sabia que podemos determinar o índice de vazios em um momento qualquer em tempo? Para isso, basta que tenhamos a altura final, que é o H0, e no momento considerado no tempo que a gente quer, que é o H1. Essa diferença representa o recalque, que a gente está chamando de P, sendo unicamente a diferença entre a altura dos poros vazios, considerando que o índice de vazios é igual ao volume dos vazios sobre o volume dos sólidos. E quem que é o volume de vazios? É o volume total menos o volume dos sólidos. Então, concorda comigo? Se eu tenho um volume total e tirar o volume dos sólidos, quem que eu tenho? O volume de vazios, que pode ser preenchido por volume de água e volume de ar, mas que ele é o volume de vazios, dividido por volume dos sólidos. O meu volume de vazios, se eu dividir todo mundo por área, tudo bem, porque eu estou dividindo todo mundo por área. Por quê? Eu tenho que V é igual a A vezes H, que seria a minha área vezes minha altura. Então, volume é igual a área vezes altura. Se eu estou dividindo todo mundo por área, eu tenho que VT, VS e VS está todo mundo dividido por área. Quem que eu vou ter, então? Se eu tenho que V é igual a A vezes H, e eu estou dividindo todo mundo por A, eu vou isolar o meu H. Então, V dividido por A é igual ao meu H. Portanto, o meu índice de vazios vai ser H1 menos H0 dividido por H0. Por quê? O meu H1 vai ser no tempo que eu quero e o meu H0 é a altura inicial daquele solo. Então, eu tenho que o índice de vazios vai ser H1 menos H0 dividido por H0. Fazendo uma simplificação dessa fórmula, eu tenho que H1 é dividido por H0 menos 1. Por quê? O meu denominador é comum para os dois numeradores, vai ficar H1 sobre H0 menos H0 sobre H0. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, fica H1 sobre H0 menos 1. Uma relação de matemática. Ainda podemos determinar a deformação ou recalque específico pela equação E igual P sobre H1, que é igual E0 menos EF dividido por 1 mais E0. E temos que a fórmula para calcular o recalque é dada por P, a gente vai chamar de P ainda, tá? Igual H1 dividido por 1 mais E0 vezes E0 menos EF. Você pode fazer a prova real a partir da altura total inicial, que deve ser justamente a altura correspondente ao anel de bronze do endômetro. Eu sei que são muitos números, mas a gente vai ter um exemplo, tá? Então, relaxa que é a teoria que tem que ser dada. Podemos, a partir do ensaio endométrico, expressar o coeficiente de complexibilidade, que é o nosso AV, pela variação do índice de vazios e das pressões por meio da expressão. AV, que é o coeficiente de complexibilidade, é igual a ΔE, que seria a diferença do meu índice de vazios, por ΔP, onde ΔP representa a diferença entre as pressões inicial e final. Gente, vocês querem alguns minutinhos para anotar o que é cada coisa? Ou pode ir seguindo? Não, Tá tudo eu na acho. apostila. Como você vai colocar, vai postar a aula lá, a gente depois dá uma revisada Tá. e marca tudo. Mas tá tudo na apostila também, tá, galera? Tudo, absolutamente tudo tá lá. Professor, esses
slide o senhor não pode postar também? Porque no slide a gente passa com mais calma. Não, o slide ele é feito com base na apostila mesmo, então para vocês usarem a apostila. Tá. Então, onde o ΔP representa a diferença entre as pressões iniciais e finais. Outro índice importante é o módulo endométrico, ou coeficiente de compressibilidade específica, mostrado por MV, que é igual a V, que seria o nosso coeficiente de compressibilidade que a gente já viu, dividido por 1 mais E0. Após a relação desse ensaio, é fundamental expressarmos a curva endométrica que a gente vai ver lá na figura 2.5, onde o eixo das abscissas representa as pressões praticadas, que é convertida na tensão nesse exemplo, e o eixo das ordenadas, o índice de vazios, obtendo-se no final o tempo e consolidação correspondente de cada pressão praticada. Analisando então a figura 2.5, podemos identificar as coordenadas e o ponto E, que representa o índice de vazios inicial E0, de uma amostra inalterada e a tensão efetiva tensão zero, tensão linha zero. Aqui ela se encontra submetida no terreno, dada uma profundidade da qual se extraiu a amostra. Então, aqui no gráfico, a gente tem a variação do eixo das abscissas da tensão, e no eixo das ordenadas, o índice de vazios, que seria nosso Y, né? Nós temos os pontos, o ponto E, que seria o nosso ponto inicial, né, de índice de vazios inicial, e nós vemos o comportamento dessa amostra. Tanto do endômetro, que seriam da linha contínua, tanto do in situ, que seria da linha tracejada. Durante a retirada das amostras, a tensão efetiva, que é a soma do peso submerso do solo situado entre a profundidade da amostra do nível freático do terreno, que suporta a argila, é reduzida a um valor igual à tensão capilar da amostra inalterada. Entretanto, seu conteúdo de umidade ele permanece quase constante. Ao saturar uma célula do endômetro, a tensão capilar ela desaparece. Como não é permitido que a amostra sofra expansão, podemos considerar que o conteúdo de umidade em relação aos vazios continua inalterado. Estes processos eles estão representados pela reta pontilhada horizontal, que parte do ponto E. Se há aumento novamente da tensão na amostra, submetendo o solo ao ensaio do endômetro, o índice de vazios das argilas de baixa susceptibilidade reduz ao aumentar a carga, seguindo a linha cheia representada na figura 2.5. Em argilas de alta susceptibilidade, a curva endométrica permanece quase horizontal, até que a tensão sobre a amostra alcance um valor quase igual à tensão efetiva, sendo essas curvas muito sensíveis a perturbações. Um dos problemas práticos é a previsão do cálculo dos recalques de fundações e estruturas, sejam em edifícios, em aterros, em barragens, sendo um somatório de recalques imediatos, tanto os deferidos quanto secundários. A melhor maneira de calcularmos recalques imediatos é utilizarmos a teoria da elasticidade. Entretanto, os solos eles não são materiais elásticos, pois mesmo que exista certa proporcionalidade entre tensão e deformação, lembra, quanto mais pressão, mais ele se comprime, ou quanto menos tensão, mais ele se expande, etc. Se retiradas as tensões, as deformações elas não voltam a zero, porque uma vez compactado, você tem uma mudança nesse comportamento do solo. Então, na mecânica dos solos, a constante elástica ela é conhecida como modo de deformabilidade, e o coeficiente de Poisson ele não deve ser considerado uma constante. Então, não é porque você aplicou uma carga de tanto e você teve tanto de recalque que se você tirar, você vai ter aquele mesmo tanto de expansão. Não, isso não é uma constante. Isso não tem essa variação direta de uma regrinha de 3, por exemplo.
Já que na teoria o valor da ordem de 0,5 para as deformações com índice de vazios constantes. Se não há uma deformação lateral fundamentalmente em uma função de variação do índice de vazios, o conceito de coeficiente de Poisson perde seu significado exato, compreende? O cálculo do recalque imediato é apenas válido se considerarmos as camadas profundas de argila de espessura relativamente pequenas entre camadas pouco permeáveis e as dimensões das fundações muito profundas em relação à sua espessura da camada sujeita a densamento. E aí a gente vai ter um exemplo agora. Espera aí. Vamos verificar o estudo dos recalques a partir da teoria de elasticidade. Considerando que um edifício fundado sobre uma camada de argila mole, o peso do edifício é transferido no solo por meio de um elemento de fundação de concreto, cuja carga é distribuída uniformemente sobre a superfície do solo. Então, ok, você vai construir um edifício acima do solo, você vai ter um carregamento vertical nesse solo, e toda a superfície é distribuída de uma forma uniforme na fundação nesse solo. O subsolo será constituído por um estrato de areia, que contém uma certa profundidade, uma camada de argila, que seria uma camada confinada, e devemos ter cuidado ao calcular os carregamentos em vários pontos da base do edifício, pois já que há uma deformação na base, se a camada de argila não for espessa, em comparação ao ponto onde se deseja prever o efeito da fundação. Podemos supor que o efeito é semelhante à base da fundação. Entretanto, se a camada for espessa, podemos considerar constantes ao longo da espessura da camada, dividindo a camada em níveis. Assim, o elemento de fundação ele provoca um carregamento uniforme, onde a distribuição das tensões apresenta uma curva convexa, em relação à superfície, onde a pressão sobre as camadas compressíveis é máxima no centro, onde decresce até as bordas da superfície. Uma espécie de bulbo, como a gente já viu na aula anterior. Então, no solo de uma fundação homogênea, o peso de um edifício ele produz no solo uma compressão do mesmo, sem que ocorra uma deformação lateral. Esse carregamento ele produz uma redução no volume e uma redução adicional devido à deformação lateral. Se o solo for perfeitamente elástico e homogêneo até uma certa profundidade, a redução da camada devido à deformação lateral seria consideravelmente maior, produzido pela diminuição de volume, conforme mostrado na figura 2.6. Então, nós teríamos ali uma redução dessa camada, né? Por exemplo, eu tenho ali um carregamento na cota 722. E aí eu desço para a cota 716. Estou descendo ali 6 metros. Eu tenho 6 metros de areia média, grossa e compacta. Esses 6 metros, eu vou ter uma compressibilidade do solo, né? E como que isso vai se comportar? Eu tenho aqui curvas que vão mostrar como se comporta esse carregamento em relação a cada camada. Quando eu chego numa areia fina e fofa, essas curvas elas vão tendo seu comportamento alterado de acordo com que elas vão descendo em relação à tensão, mas elas vão aumentando de modo que elas tenham uma estabilidade e parem de comprimir o solo. E aí a gente tem uma descrição de uma situação-problema para a gente resolver junto. Seria um aumento de uma carga num terreno. Então vamos lá. Descrição da situação-problema. A partir do perfil geológico abaixo, certa empresa deseja instalar em uma das extremidades do terreno municipal, uma antena de transmissão de sinal de celular. A torre deve ser construída num terreno cujo perfil é pouco diferente, possuindo uma camada arenosa sobre uma camada de argila, conforme apresentado na figura 2.8. Então, como que está o terreno? No nível 0 não tem água, o nível da água começa em 3 metros, eu tenho areia, né? Eu tenho o peso específico desse material, tanto do material sem água quanto do material com água. Eu tenho o peso específico da argila, eu tenho também o índice de vazios da argila, e eu tenho também as alturas em que se encontram esses materiais. Como que eu vou resolver esse problema?
Primeiro, eu tenho que considerar que o ensaio ele vai ser endométrico e realizado na argila, eu tenho que o índice de vazios final é de 0,808. Antes disso, quem que eu tinha aqui naturalmente? 0,87. Então, 0,87 para 0,808, eu tive uma compressão nesse solo e o meu índice de vazio diminuiu, né? E que o peso da torre vai ser de 1,2 kg por centímetro quadrado. Causará um aumento de pressão sobre a camada da argila, e desta forma a empresa necessita que você determine qual será o recalque do terreno. Então a gente tem que calcular o terreno de acordo com essas informações. Eu tenho o índice de vazios que foi alterado como ele era naturalmente e como ele foi medido depois que teve o ensaio. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai considerar que a influência no meio da camada de argila está na altura 7 metros, né? Já que temos como parâmetros informados e basta aplicar na formulinha do recalque. Só que antes disso, vamos olhar se está em 7 metros mesmo. Ó. De 10,50 para 17,50 eu tenho exatamente 7 metros de argila. Então é nesse pedaço que eu vou fazer o recalque da argila. O quanto que ela vai recalcar. Então o recalque vai ser a diferença de altura dividido por 1 mais E0 vezes E0 menos EF. Então, substituindo na fórmula, vai ficar assim, que o recalque é igual a 7, que é a altura da camada, dividido por 1 menos 0,87, que era o índice de vazios inicial, vezes 0,87 menos 0,808, que é o índice de vazios final depois do teste do laboratório. Então, eu tenho que o recalque da argila vai ser aproximadamente de 0,23 metros, que seria 23,2 centímetros aproximadamente. E aí, resolvi o meu problema, seção 2.1 dada. E aí a gente entra na seção 2.2. Vocês querem 5 minutinhos para tomar um café para a gente não ter tanto conteúdo direto assim? Pode ser? Pode ser, Beleza. pelo menos uma aguinha aqui a gente vai tomar. Tá bom, então 10 minutinhos a gente já volta. Beleza.
Pessoal, já voltei. Vocês já voltaram? Ok. Beleza. Eu acho que para esperar mais o pessoal chegar, mais uns 5 minutinhos, tá?
Fala, galera, todos prontos para voltar à aula? Sim. Ótimo. Ah, meu fone está fora. Todos conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, eu tô ouvindo. Pessoal, então, só uma pausinha rapidinho antes da gente continuar. Eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram, @Felipe Dariel Pinto. Eu posto alguns trabalhos que eu faço às vezes lá, algumas coisas assim. Ontem saiu. Vocês conhecem a ABD, Associação Brasileira dos Designers de Interiores? Não? Já ouviram falar? Eu não. É uma associação que faz a Casa Cor, o evento Casa Cor. Já ouviram falar do Casa Cor? Já, eu faço Casa Cor há 8 anos. Legal. Então, você já ouviu falar da ABD, Daniel? Já. Dá uma olhada depois lá no Instagram oficial da ABD. Você vai ver um professor conhecido seu lá na página da ABD. Vou dar uma pesquisada. Esse professor conhecido seu vai estar no café da ABD no dia 20/5, daqui 2 semanas. Muito bom. Não sei quem é esse professor, só uma curiosidade. Mas enfim, vamos lá. Então, aqui na seção 2.2, nós veremos as deformações devidas a carregamentos verticais na parte de adensamento. Nessa seção, a gente vai avançar nos estudos, compreendendo o efeito do adensamento nos solos argilosos quando estão saturados, onde abordaremos o conceito de tensão, de pré-adensamento e como o fenômeno de recalque ocorre em solos normalmente adensados, pré-adensados e sobreadensados. Sempre que uma argila é saturada, é carregada por ações externas. São envolvidos gradientes hidráulicos e o fluxo de água. À medida que a água vai sendo expulsa, existe uma deformação do solo até que seja atingida uma posição de equilíbrio. Essa variação de volume ocorre ao longo do tempo e caracteriza o adensamento do solo. Lembre-se, quando estamos falando de argila, ou recalques, ou deformações do solo, são muito lentos, né? Os recalques são muito lentos. Já em areia e argilas não saturadas, os recalques são rápidos. Então, vamos agora para uma forma prática em que os conceitos serão abordados brevemente a partir de uma situação real de campo. Em uma das etapas do plano de expansão, isso daqui é um exercício que está lá no início da seção 2.2, é como se fosse um exemplo que a gente vai responder no final da teoria, tá? Então, é uma expansão do município, né? É um plano de expansão do município, e existe a necessidade da construção de um hospital. Ele vai atender uma grande região. Nesse sentido, alguns ensaios eles foram executados no solo da fundação e encaminhados para você que é o engenheiro responsável do projeto. E aí veio uma tabela 2.3, que ela já vai ser mostrada, que estão os resultados do ensaio de adensamento de laboratório na mesma ordem que foram obtidos. Então, pessoal, analisem essa tabela comigo e falem para mim o que está acontecendo nessa tabela. O que vocês conseguem entender com isso? Professor, conforme essa tensão vertical aí, com mais peso, eu acho, e aí assim os vazios estão diminuindo, é isso? Perfeito. Então, conforme a gente vai aumentando a tensão vertical efetiva, que está em quilopascal, o índice de vazios vai diminuindo. Então, a gente aumenta a tensão efetiva, lá começa lá com 25, o índice de vazios é 1,03. Aí a gente aumenta para 50, o índice de vazios cai para 1,02. E aí a gente vai aumentando e o índice de vazios vai diminuindo, até que a gente chega lá em 1.600 kPa. O índice de vazios chega em 0,62. Só que olha que curioso, eu vou tirar um pouco de tensão agora, eu volto para 800 kPa. Ó, eu estou aumentando a tensão
e agora eu diminuí. O que acontece com o meu índice de vazios? Ele vai aumentando, mas ele não volta à originalidade. Por exemplo, ó, 800 kPa. Antes, quando eu estava aumentando 800 kPa, eu tinha um índice de vazios de 0,71. Aí eu chego em 1.600 kPa, ele vai para 0,62. Quando eu volto para 800 kPa, ele não volta para 0,71, ele fica em 0,64. E aí eu volto para 400 kPa, ele fica em 0,66. E olha quando ele era em 400, ele era 0,79. Então, eu vou aumentando a tensão vertical, o índice de vazios vai diminuindo. Só que quando eu alivio essa tensão, ele não volta à originalidade. O índice de vazios, por mais que seja, ele aumenta um pouquinho, ele não volta à originalidade dele. Então, isso que significa nessa tabela. Ele comprime e aí ele chega num pico de compressão, depois ele não comprime mais que isso, só que ele também não volta ao estado original, ele fica mais comprimido, é isso? Isso, eu estou aplicando a tensão vertical, de modo que eu estou compactando mais esse solo, o índice de vazios dele vai diminuindo. Só que quando eu vou tirando a tensão, quando eu vou colocando a tensão menor sobre esse solo, o índice de vazios não volta ao que era antes. Ele vai expandindo, mas nunca volta como era originalmente. Então, com base no seu conhecimento, considerando o índice de vazios inicial do solo, que é de 1,05, aqui está 1,03, mas está falando que o inicial do solo, antes de você aplicar a tensão efetiva, era de 1,05. É necessário que você determine a tensão de pré-adensamento. Ele está pedindo para você utilizar o método de Casagrande e de Pacheco Silva, para auxiliá-lo nessa tarefa. E aí está falando assim, justifique qual seria o resultado mais adequado dessa função. É necessário que você compreenda a diferença entre os dois métodos solicitados, principalmente as vantagens e as desvantagens. E aí, vamos a esse desafio profissional. Agora a gente entra na teoria e depois a gente resolve aquela situação. Então, nessa sessão, nós continuaremos estudando sobre o efeito do densamento, porém, considerando o efeito da saturação em argilas. Essa avaliação é de suma importância para entendermos o conceito de tensão de pré-adensamento, tendo em vista que o comportamento da argila permite que ela possa estar normalmente adensada, pré-adensada ou sobreadensada. Veremos que essa informação é muito importante na previsão dos recalques. Vamos iniciar nossos estudos analisando a figura 2.9 e ela representa uma curva endométrica de uma argila que foi previamente amulgada, ou seja, amassada. Amulgada significa amassada, deformada, que sofreu algum tipo de pressão, tá? Com uma umidade correspondendo ao seu limite líquido, que é a máxima saturação, sendo adotada uma escala natural no eixo das abscissas. E nesse caso, o que está acontecendo ali? Eu tenho um índice de vazios, né? O meu índice de vazios ele começa muito alto e ele vai começando a sofrer uma pressão efetiva. Então, eu tenho uma reta de recalque, né? Esse índice de vazios ele vai diminuindo com a pressão, e aí chega um determinado momento, tem uma reta de recalque que vem para uma reta de descarregamento, eu tiro a pressão desse solo, aí essa reta de descarregamento ela vem para uma reta de compressão virgem e uma reta de descarregamento novamente. A gente vai entender mais para frente. A pressão ela vai sendo progressivamente aumentada até 1 Qp por centímetro quadrado, que é equivalente a 98 kPa. Depois ela vem diminuindo até 0,2 Qp, que é o que acontece exatamente aqui. Você sabia que os distintos trechos de uma curva endométrica recebem nomes diferentes? Então, podemos observar que as deformações vão sendo menores para o mesmo acréscimo de pressão, obtendo uma linha 1, que como representada na figura 2.10, que é o que está aqui. E nesse caso, os trechos são aproximadamente retos. Analisando a figura 2.10, podemos ainda definir os trechos característicos. O primeiro trecho é a partir ligeiramente de uma curva apresentada a recompressão. Então, nós teríamos uma curva de recompressão. Cadê a curva de recompressão? Está aqui. Ela está aqui, ó, como vocês podem ver, do solo até um valor característico denominado tensão de pré-adensamento ou de consolidação, que corresponde à máxima tensão que o solo já sofreu. Então, ele chega até a máxima tensão que esse solo sofreu. Como a gente pode ver aqui no gráfico, ele chega até o limite dessa tensão na natureza. E a curva 3 ela é definida como uma reta virgem. Então, ela vem
e mostra como se comporta na natureza. Essa curva 3 ela é inclinada, definida como uma reta virgem, e reflete o comportamento do solo submetido a tensões superiores à máxima, já que ele suportou onde as deformações são pronunciadas. O coeficiente angular da reta virgem é denominado por meio de uma equação em módulo, que seria esse coeficiente CC, que é igual a E1 menos E2, dividido por log da tensão 2 menos log da tensão 1, onde CC é chamado de compressão na reta virgem. E aí nós temos aqui, na parte 1, nós temos a tensão de pré-adensamento nesse ponto, onde nós temos a primeira reta, né? Na 2, nós temos a reta de recompressão virgem, e na 3, nós temos o CR e o CS que estão rebatidos embaixo, que são dados por um gráfico do índice de vazios e pelo logaritmo da tensão que está em quilopascal. A curva quase horizontal 3, ela corresponde à parte final do ensaio, quando o corpo de prova é descarregado gradualmente e sofre ligeiras expansões. Esse pode ser determinado o índice de vazios de recompressão, ou seja, ele vai ser recomprimido. Assim como o índice de compressão, o índice de recompressão e o índice de expansão, que é o CS, são representados por meio de equações muito semelhantes. Se observarmos a figura 2.10, que é aquela figura que a gente viu, os trechos de descarregamento e de recompressão quase coincidem e os distintos trechos de carregamento são quase paralelos. Observe na figura 2.10 que cada estágio de carga equivale a uma redução de altura, expressa pela variação do índice de vazios. A curva de recompressão corresponde à recompressão do solo devido à retirada do material do maciço terroso, sendo um processo de descarregamento devido à retirada do peso das camadas sobrejacentes. Considerando a superfície do terreno, que ela não é regular e uniforme, o solo ele pode ficar submetido ao longo de anos a determinadas tensões, que dependendo do volume de material sobrejacente, podem ser maiores ou menores. Ela pode refletir a história geológica e a formação do maciço. Isso é bem interessante. Já a reta de compressão virgem apresenta a primeira compressão do material à sua formação geológica. Vamos considerar um solo na natureza submetido a uma certa pressão efetiva. Se uma amostra inalterada é amostrada e submetida a um ensaio endométrico, devemos observar um ponto anguloso como apresentado na figura 2.11, o que corresponderia ao carregamento que a amostra estava submetida no solo, antes da amostragem do trecho de recompressão. A figura 2.11 apresenta curvas endométricas para a amostra indeformada e outra amolgada, que é a amostra que passou por essa deformação. A primeira observação que podemos fazer é que na amostra indeformada, o ponto anguloso ele não está bem definido. Isso se deve às várias razões. E como que a gente pode compreender isso, né? A amostra indeformada, ela vem aqui com o índice de vazios, ela ainda não foi passada por nenhum teste, e conforme ela vai sofrendo expansão, o índice de vazios dela vai sofrendo. Só que quando ela já foi deformada, quando ela é uma amostra amolgada, que já passou por algum tipo de ensaio, ela vem com índice de vazios menor, né? Então, essa amostra ela já vem com índice de vazios menor e ela passa a ser recomprimida, tendo aí uma curva de pressão diferenciada da indeformada. E isso, a gente está falando de uma curva de compressão no nível do terreno. De certa forma, como não conhecíamos inicialmente a pressão efetiva máxima que a amostra estava submetida, que seria a pressão de adensamento, não foi possível fazer uma progressão de carregamentos. Se na figura 2.10 nós tivéssemos feito a progressão da carga de 1 kP por centímetro quadrado do ponto anguloso, também não seria claramente observado. E aí a gente faz uma reflexão. Por mais que os procedimentos de amostragem busquem a preservação das características do solo, os mesmos efetivamente são eficazes? Será que a melhor prática da amostragem é capaz de garantir a não perturbação dessa amostra?
Podemos resumir que os efeitos da perturbação das amostras, ou da amostra, observados na curva endométrica, quando não há diminuição do índice de vazios para uma pressão vertical dada, mascarando o histórico de tensões do solo, também observamos que, além da sua pressão de pré-adensamento, o índice de compressão do solo diminui, observando ainda que na figura 2.11 anota-se que o trecho de descarregamento não sofreu mudança considerável em comparação ao solo homologado. Precisamos então atentar ao fato que as cargas que atuaram na amostra em campo foram por um tempo superior às comparadas às cargas que são aplicadas no ensaio endométrico. Por isso, essa amostra ela já vem de assim, a gente chama ela de amostra virgem, mas ela já sofreu um certo impacto na natureza. Então, lá na figura 2.2, que foi a última apresentada, apresentamos 6 ensaios endométricos. Opa, 6? Então, ela não foi apresentada. Aqui, ela está na sequência, perdão. 6 ensaios endométricos executados a partir das amostras indeformadas de argila, retiradas em sondagens distintas, em distintas profundidades. A diferença entre as posições entre os trechos iniciais da curva obedecem diferentes graus de adensamento subjacentes a um terreno recente. A figura 2.12 mostra claramente que a posição do trecho de compressão virgem é aproximadamente a única para um solo dado, sem grande susceptibilidade, em intervalos de tempo curtos, onde não houve tempo para o processo de cimentação e alterações químicas, por exemplo. Entretanto, para nós, interessa conhecer o trecho de compressão. Para isso, devemos eliminar os efeitos da perturbação. Então, aqui a gente tem o índice de vazios das amostras e que foram submetidas à tensão efetiva. E nós temos todas as amostras virgens, né, que começaram com índices de vazios específicos e foram submetidas às tensões efetivas para que diminuísse esses índices de vazios. Então, repara que no início, o índice de vazios de cada amostra são diferentes, porque elas foram retiradas de camadas de solos diferentes e que não sofreram, teoricamente, não sofreram nenhum agressor químico ou físico que mudasse essa amostra virgem, né, que elas foram retiradas da natureza e foram levadas para o laboratório. Então, por estarem em camadas diferentes, elas tinham índices de vazios diferentes, e aí, conforme passou pelo teste de pressão efetiva, né, que elas foram submetidas às pressões, elas praticamente depois chegaram ao mesmo comportamento desse índice de vazios. Os estudos indicam que o prolongamento das setas iniciais da reta de compressão virgem da curva endométrica para as amostras de distintos graus de perturbação vão se localizar aproximadamente sobre o mesmo ponto. Em média, esse ponto corresponde entre 42% a 54% do valor inicial do índice de vazios. Nessa propriedade, quais são baseadas as correlações das curvas endométricas? Ao carregarmos continuamente um solo no ensaio de adensamento endométrico, teremos a máxima tensão de um solo que tenha sido submetido no campo, correspondendo à tensão de pré-adensamento. Essa tensão de pré-adensamento ela representa um limite da curva de recompressão, correspondendo a um estado de solicitação a que o solo esteve anteriormente submetido. O valor de tensão de pré-adensamento não é necessariamente igual à pressão efetiva, determinada no perfil do terreno, se levarmos em consideração o próprio peso da terra existente quando a amostra foi retirada. Dessa forma, a argila ela pode se apresentar sobre 3 maneiras. Ela pode se apresentar se a tensão efetiva existente no solo for igual à tensão de pré-adensamento, e isso significa que o solo nunca esteve anteriormente submetido a tensões maiores que as atuais, sendo considerado normalmente adensado. Também nós temos o caso da tensão existente no solo, caso a tensão efetiva existente no solo for menor que a tensão de pré-adensamento, corresponde que a situação de que no passado o solo esteve sujeito a tensões maiores que as atuais, que é uma remoção por erosão, por exemplo, considerado como solo pré-adensado, e a última seria, por fim, se a tensão efetiva ela existisse no solo, né, existente no solo, se ela fosse superior à tensão de pré-adensamento. E aí é um caso que trata-se de um solo que ainda não atingiu as condições de equilíbrio.
Portanto, não determinou de um adensar sobre o próprio peso da Terra, sendo considerado como parcialmente adensado ou sobreadensado. Então, nós temos aí 3 condições: normalmente adensado, o pré-adensado ou o sobreadensado. E aí a gente vem com uma assimilação. Você sabia que o adensamento ele pode ocorrer em 2 momentos distintos? O adensamento primário ele representa a situação em que a camada sedimentada sofre pressão de seu próprio peso das camadas superiores. A água entre os grãos ela vai sendo expulsa e o índice de vazios vai decrescendo, ou seja, diminuindo, e a coesão vai aumentando entre a argila. Já o adensamento secundário ocorre quando as partículas chegam a distâncias muito próximas, causando quebra de grãos, expulsão de cátions absorvidos, já é uma questão mais química, né? Diminuição dos filmes de água absorvida e diminuição no índice de vazios a compressão constante. Quando uma argila está sobreadensada, significa que em algum momento de sua história geológica ela foi submetida a uma pressão efetiva maior do que a atual. Como já dissemos anteriormente, essa maior pressão em determinada época pode ter sido proveniente de um peso de estratos que sofreram erosão, remoção de massas glaciais ou ressecamento do solo devido à exposição da atmosfera, por exemplo. Cabe ressaltar que algumas situações, elas existem existem considerações geológicas que não permitem estimar a tensão de pré-adensamento em solos sobreadensados. Entretanto, podemos estimar que o estado dos solos argilosos em função... onde que eu estou aqui? Me perdi. Entretanto, podemos estimar que o estado dos solos argilosos em função da razão entre a tensão de pré-adensamento, que a gente vai chamar de tensão VM, e a tensão efetiva, que a gente vai chamar de tensão linha, fornecendo a taxa de consolidação, que a gente vai chamar de OCR. Assim, essa tensão de consolidação, que é OCR, vai ser a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva, que é igual a 1. A argila é normalmente adensada se a consolidação, se essa taxa de consolidação for maior que 1. E ela será, a argila será adensada. E se, a consolidação for maior que 1, ela é pré-adensada, ou seja, ela teve essa consolidação já anteriormente. A figura 2.3, ela indica 2 métodos gráficos para a determinação da tensão de pré-adensamento. À esquerda, apresentado o mais conhecido deles, que é o método Casagrande, que a gente vai ver na figura 2.13a. E à direita, o método Pacheco-Silva. Então, aqui, nós temos que o método Casagrande também vai variar o índice de vazios pela tensão vertical, e o Pacheco-Silva também vai variar o índice de vazios pela tensão vertical quilopascal. Então, as curvas elas são bem aproximadas, como vocês podem ver, mas são 2 métodos de análise dessa compressibilidade que a gente vai ver como que eles se diferenciam. No método Casagrande, nós devemos escolher um ponto maior da curva apresentada na curva endométrica. Traçamos uma tangente à curva horizontal pelo ponto de tangência 1. Então, a gente escolhe aqui o ponto maior, traça essa tangente 1 nesse método. Posteriormente, determinamos a bissetriz dessas 2 setas, que seria a linha 2. Então, a gente determinou a linha 1, traça a bissetriz da linha 2. Prolongamos a reta de compressão virgem, que se une ao trecho retilíneo da curva endométrica, até interceptar a bissetriz. Então, a gente vem com o eixo 3, intercepta a bissetriz, faz uma reta, intercepta a bissetriz e acha um ponto. O ponto de interseção nos dará o índice de vazios e a pressão de pré-adensamento. Então, a gente vem aqui, o ponto em que você traça a linha 3 com a linha 2 é um ponto de interseção, você tem a tensão de pré-adensamento e consegue fazer o rebatimento aqui na tensão vertical para saber o quanto aquilo foi, o quanto tem de tensão vertical naquele ponto. Agora, já no método Pacheco-Silva, que é a figura 2.3b, que é do lado direito, que já vem, devemos traçar
uma horizontal na altura do índice de vazios inicial, que seria esse E0, que a gente também chama de 1. Então, a gente traça essa linha 1 aqui no método Pacheco-Silva. E prolongamos a reta de compressão virgem até encontrar o horizontal traçado 1. No ponto de interseção, traçamos uma reta vertical até encontrarmos a curva endométrica 2. Então, a gente vem, traça essa tangente na curva, e a gente encontra o ponto de interseção e traça uma reta 2. No ponto de interseção da reta vertical, com a curva, traçamos uma nova horizontal 3. O novo ponto de interseção nos fornecerá o índice de vazios e a tensão de pré-adensamento. Então, a gente rebateu a vertical e rebateu a horizontal. Desse ponto horizontal, nós vamos achar aqui a tensão VM, que também vai dar a nossa tensão vertical. Então, são dois métodos diferentes que vão achar a tensão. Vamos agora determinar o recalque em solos normalmente adensados e sobreadensados com base na figura 2.14. Então, aqui eu tenho um índice de vazios, tenho uma tensão vertical em kPa, e eu tenho ali os pontos do meu teste endométrico, em que ele é submetido a tensão e depois uma recompressão. Considerando a figura 2.14 no exemplo, nós vamos necessitar obter os índices CC e CR. Então, basta aplicar a fórmula, né? Então, os valores corretos da figura a gente vai observar e vai aplicar na fórmula, sendo que a fórmula para CC é igual a EB menos EC dividido por log de tensão C dividido por menos tensão B. E o CR, quem que é o nosso CR? ED menos EE dividido por log de tensão E por tensão D. Vamos aplicar as fórmulas fornecendo valores aproximadamente arbitrários da figura 2.14, que é essa figura aqui. A gente vai colocar alguns valores para fazer uma simulação. Argila é comprimida de B para C, com tensões. Quando eu falo de B para C, está aqui de B para C, tá? No primeiro adensamento. Com valores de tensão de 10 kPa para 20 kPa, respectivamente, reduzindo o índice de vazios de 2 para 1. O índice de compressão será dado por CC é igual a diferença do índice de vazios pela diferença do logaritmo das pressões. Então, vai ficar o índice de vazios 2 menos 1, que é igual a 1, dividido por log de 20 kPa menos log de 10 kPa, que é log de 20 menos log de 10, que é 1.3 menos 1.1. Logo, o meu CC é igual a 3.33. Se eu tenho CC, eu vou imaginar o CR. Então, agora imagine que essa amostra ela foi descarregada, ou seja, você tirou todo aquele carregamento que você tinha, então ela foi descarregada de C para D. Você veio desse ponto C, que você tinha a pressão de 20, né, e veio para D, onde você teve o descarregamento. Posteriormente, você sofre outro recarregamento de D para E, com tensões de 1 e 25 kPa. Respectivamente, essas tensões foram sofridas, né? Cujo índice de vazios varia de 1,3 para 0,7. Então, você vai ter uma diferença aí do número de vazios de 1,3 para 1,7. Repara que o índice de vazios tinha passado de 2 para 1, só que você sofreu um descarregamento. Por isso, você teve um aumento de 1 para 3. Desculpa, de 1,3. Ele não chega a 2 novamente, porque ele já sofreu uma compressão, e ele não volta ao estado anterior, mas ele tem uma expansão aí no índice de vazios. E esse índice de vazios, ele vai para 0,7, então você vai ter uma diferença de 1,3 para 0,7, que dá 0,6, e o log vai ser da tensão que você vai aplicar. Então, você tinha, no ponto de descarregamento, você só tinha 1 kPa, e em E você quer 25 kPa. Então, qual que é essa diferença? Log de 25 menos o log de 1, que vai ser 1,4 menos 0. Portanto, vai ficar lá 0,6 sobre 1,4, o nosso CR é igual a 0,43. Em solos normalmente adensados, a tensão no campo sobre a reta virgem, podemos determinar o índice de compressibilidade, que na figura 2.14, a partir da expressão CC, a gente tem toda essa fórmula. Como já representamos anteriormente, se substituirmos E2 menos E1 na equação para determinar o recalque
temos a fórmula para a determinação desse fenômeno no solo. Então, o recalque, ele vai ter o CC, vai ter HC, vai ter o log, vai ter as tensões. É muito importante você ter essa formulinha para calcular o recalque, porque você já calculou os dois índices, né? Então, essa fórmula ela pode ser aplicada. Ela só é válida na determinação em recalque em solos normalmente adensados. Ainda devemos considerar mais duas hipóteses. A primeira, o solo é considerado pré-adensado, ou seja, ele se encontra com uma tensão efetiva abaixo da tensão de pré-adensamento do ponto B, sendo carregado até uma tensão efetiva abaixo da tensão de pré-adensamento. Nesse caso, o recalque é determinado pela expressão. Recalque é a altura ali que a gente vai ter, dividido por 1, mais índice de vazios, vezes o coeficiente, vezes o logo da diferença das tensões. Na segunda possibilidade, o solo ele pode ser considerado sobreadensado, onde a tensão efetiva está abaixo da tensão de pré-adensamento do ponto B, sendo carregado até uma tensão efetiva superior à tensão de pré-adensamento. E nesse caso, o recalque é dado pela expressão, como vocês podem ver aí na fórmula que envolve o CC e o CR, sendo H1 e E1 a altura e o índice de vazios iniciais da amostra, respectivamente. E aí, sem medo de errar, nós vamos resolver a situação. Como vimos anteriormente, o hospital será construído, ele vai atender uma grande região, e como parte da expansão de um município. Os resultados eles foram apresentados naquela tabela inicial da aula, e você observou lá o índice de vazio de acordo com a tensão que era aplicada. O logaritmo da tensão vertical efetiva é da tensão V. Após montarmos o gráfico, podemos observar que a tensão de pré-adensamento a partir do método Casagrande 2.5 e 2.16 do método Pacheco-Silva. Relembrando que para podermos determinar a tensão de pré-adensamento pelo método Casagrande, onde se indica a figura 2.5, os passos que encontramos para desenvolver esse gráfico é o seguinte: encontrar o maior ponto da curva, por ele traçar um ponto horizontal, fazer uma tangente da curva, traçar a bissetriz do ângulo, formado pelas duas setas anteriores, prolongar a reta virgem até que ela encontre a bissetriz, fazer a interseção da bissetriz com a reta virgem, que corresponde à tensão de pré-adensamento, e conseguir um valor da ordenada que corresponde ao índice de vazios. E dessa forma, graficamente, encontramos o valor de 210 kPa. Então, como a gente viu que a gente faz, a gente traça a reta 1, que seria uma reta tangente ao maior ponto, traça a bissetriz, que seria o 2, traça a bissetriz, seria o 2, traça a reta 1, traça a bissetriz, traça a reta 3, traça a tangente da reta virgem, que seria o 4, faz a interseção do 4 com a bissetriz e acha os 210 kPa. Isso no método do Casagrande, né? Lembrando que esse é o método Casagrande, como a gente viu na aula. Já no método Pacheco-Silva, que a gente viu na figura 2.16 também, a gente prolonga a reta virgem na horizontal, que é o início, né? Faz uma interseção abaixo da linha vertical até o início da curva de adensamento. Desse ponto, a gente traça uma horizontal que encontra-se a reta da compressão, e depois a gente faz uma interseção com o ponto de pré-adensamento que corresponde ao índice de vazios. Então, a gente vem aqui com o passo 1 traçando a reta horizontal, traça uma tangente da reta virgem, na interseção dos dois a gente traça uma vertical, que seria a linha 2, e uma horizontal para encontrar a interseção da tangente da linha virgem. Traçando essa interseção, que seria o encontro da reta 3 com a reta 1, nós temos a reta 4, que encontraria ali 130 kPa nesse caso. Com base no método Pacheco-Silva, nós temos que a tensão de pré-adensamento é 130 kPa. Se compararmos ambos os métodos, veremos que o método Pacheco-Silva é menos subjetivo que o método Casagrande. Entretanto, o método Casagrande é mais utilizado. Na verdade, não existe uma vantagem imediata entre a utilização de um método ou outro. Porém, uma vantagem do método Pacheco e Silva em relação ao Casagrande é a independência da escala do desenho. Ele tem um pouco mais de objetividade. E aí nós temos a situação problema. Durante a elaboração do projeto do hospital,
A empresa projetista sugere à prefeitura a expansão do prédio do hospital em 2 blocos, o que aumentaria a demanda e não impactaria tanto o orçamento. Assim, a empresa solicita que você, como engenheiro responsável, interprete os dados informados e obtidos nos ensaios do solo, que é na tabela 2.3, com base no gráfico que você construiu nesses resultados. E indique qual seria o índice de vazios quando o solo for submetido a uma tensão vertical efetiva de 1000 kPa. E aí você faz esse gráfico, com base no gráfico em relação ao índice de vazios pela tensão vertical efetiva, para uma tensão de 1000 kPa, o índice de vazio será dado por 0,69, como podemos ver na figura 2.17. Então você fez toda a representação gráfica daqueles dados que eles te passaram, e ao analisar o gráfico, na hora que você tem uma tensão de 1000 kPa, você tem aparentemente um índice de vazios igual a 0,69. E agora vocês estão liberados para realizarem... Que horas são? Já deu. Vocês estão liberados para realizarem a atividade em sala de aula 2, que vale 600 pontos, e vocês têm 24 horas para responder essa tarefinha. Essa tarefa está liberada no aula de vocês na aula 2.2 e também nesse QR Code que vocês podem mirar na tela e já abrir o formulário. Se vocês puderem, vocês já miram o QR Code e vê se o formulário está abrindo para ver se está tudo certo? Aqui para mim já está liberado. Mas você confere aí para mim? Tá abrindo, sim. Acabei de abrir. Perfeito. Então são 600 pontinhos de uma tarefa para vocês realizarem. Na aula que vem, eu vou disponibilizar o link na unidade 2, sessão 3 da prova. Vocês vão ter 24 horas durante o dia inteiro para responder a prova. E a gente se encontra, então, daqui 15 dias para a próxima aula. Pode ser? Próxima aula é prova, então. Próxima aula é prova. Dia 14/5. Beleza. Belezura, gente? Beleza. Maravilha. Então, pessoal, boa sorte na atividade. Façam com calma, consultem o material. Tá bem tranquilinho e contem comigo para tudo. Valeu, Beleza. professor. Falou. Professor, Abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau. Vou encerrar a aula, tá? Tchau, professor. Até mais, tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.